Olá, meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares aonde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskin, falando da linda e florida Holon. Hoje, dia 4 de agosto de 2020, dia 14 de Av de 5.780, e estas são as manchetes do nosso jornal de hoje. Israel vence o concurso mundial de gastronomia. Professor universitário do Irã afirma que é mentira que o homem tenha chegado à Lua. Novos incidentes fronteiriços aqui em Israel. O Dia dos Namorados amanhã em Israel. As tensões políticas crescentes, a chegada do data center da Amazon aqui em Israel e o maior avião do mundo que pousou ontem aqui. Mohammad Hadi Hamayun, que é um professor assistente de estudos islâmicos e cultura islâmica na Faculdade de Cultura Islâmica da Universidade de Imam Sadegh, no Irã, e que foi ministro da Cultura e de Orientação Islâmica no governo iraniano, afirmou ao Canal 4 da televisão iraniana que a alegação de que astronautas tenham chegado à Lua é quase certamente uma mentira. Segundo ele, só depois que o imã desaparecido retornar à Terra é que os seres humanos poderão deixar o planeta Terra e chegar a explorar o espaço. Segundo o professor Homayun, a NASA mente para o mundo ao dizer que o homem teria chegado à Lua. E temos uma grande notícia sobre gastronomia. No concurso mundial de gastronomia, a comida israelense se colocou entre os 16 finalistas. A partir de então, houve as oitavas de final, as quartas de final, a semifinal, e Israel passou por todas, atingindo a final. A grande final foi neste fim de semana, a gastronomia israelense frente à gastronomia portuguesa. Venceu a gastronomia de Israel. E de quebra vencemos nós, brasileiros, já que a representante de Israel foi a talentosa e bonita gaúcha Aline Schweckes, que merece os nossos aplausos. E, infelizmente, mais um foguete foi disparado de Gaza, desta vez em direção à cidade israelense de Sderot, na região do Negev. O sistema Domo de Ferro israelense foi acionado e conseguiu explodir no ar o foguete invasor. Não houve vítimas, mas estilhaços do foguete acabaram caindo e causando danos materiais a um veículo que estava estacionado. Na mesma noite, e num incidente bem mais grave, 4 terroristas tentaram invadir ou entrar em Israel a partir da fronteira síria e plantar minas antitanques para ferir ou, eventualmente, inclusive, matar soldados israelenses. Descobertos pelas observadoras, pelas soldadas que observam a fronteira, elas alertaram as forças nas regiões e os 4 foram mortalmente atingidos, sem que haja qualquer ferido do lado israelense. 2 fatos interessantes. A primeira é que Israel está em alerta máximo na fronteira com o Líbano e não esperava uma reação desse tipo na fronteira síria neste momento. A segunda ironia é que as minas estavam sendo plantadas exatamente no local onde Israel construiu um hospital de campanha para tratar gratuitamente civis sírios feridos na guerra civil, na operação denominada Boa Vizinhança. A decisão de eliminar esta célula aponta para uma significativa diferença entre a postura do que ocorre na fronteira da Síria com a fronteira libanesa. Na semana passada, uma célula do Hezbollah tentou se infiltrar em Israel a partir do Líbano e foi rechaçada, mas não foi atingida. Israel deixou de atingi-los para evitar que o Hezbollah venha a retaliar e abrir um fronte de guerra. Já esta célula vinda da Síria, que parece ser identificada com forças pró-iranianas, levou a segurança israelense a reagir e se apossar das minas e as desmontar. Generais israelenses acompanharam ontem altos oficiais das forças de paz da ONU para análise in loco da tentativa de atingir os soldados israelenses. E durante a visita conjunta, acabaram encontrando uma mochila com outras minas já montadas para explodir. Na noite de ontem, Israel, numa atitude absolutamente incomum,
informou oficialmente que seus aviões e helicópteros atacaram uma base do exército sírio, um canhão antiaéreo e postos de observação, retaliando a tentativa de minar a fronteira e causar morte nos seus soldados. No dia anterior, Netanyahu havia dito que qualquer ataque proveniente de um país independente seria retaliado, pois cabe ao país cuidar de suas fronteiras e dos seus cidadãos. Ele havia acrescido que a população e a integridade de Israel são pontos inegociáveis. Disse ainda que desaconselhava qualquer nação a tentar nos provar e que só um inimigo sem capacidade de raciocínio lógico teria a audácia de testar a capacidade de reação israelense. O exército segue em prontidão máxima na fronteira com o Líbano, pois há o receio que o Hezbollah ainda tente vingar a morte de um dos seus altos oficiais, ocorrida há 3 semanas atrás, no território sírio. Hoje, alguns minutos, na verdade, o ministro de Defesa, Benny Gantz, disse que Israel não tem nenhum interesse em aumentar as tensões. No entanto, advertiu que qualquer ataque contra Israel será revidado com ênfase e aconselhou os governos vizinhos a cuidarem de suas fronteiras, pois Israel vê o governo como responsável por qualquer ação militar que provenha de seu território. Na mesma ocasião, Bibi Netanyahu afirmou que os terroristas foram eliminados e agora as forças israelenses irão atrás de quem os enviou para o ato de sabotagem. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que é uma entidade que se opõe ao governo de Hafez Assad, informou que na mesma noite houve um ataque a Abu Kamal, na fronteira entre a Síria e o Iraque, no qual 15 milicianos iraquianos de células pró-iranianas foram mortos. Isto contradiz o anúncio oficial do governo sírio, que afirmou que não houve quaisquer vítimas nos ataques da noite de ontem. Hoje à noite, a partir do pôr do sol de hoje e até o pôr do sol de amanhã, comemora-se o Dia dos Namorados em Israel, o dia 15 de Av. A data é referida na Mishnah, um dos livros sagrados do judaísmo, que já menciona no século II da época comum, que nessa data era comum que rapazes e moças solteiros saíssem de Jerusalém para as plantações de vinhas, cantando e dançando. As meninas iam todas de roupas brancas e sempre com uma roupa que não lhes pertencia, mas pertencia a outra moça, de forma que os rapazes não pudessem se interessar pela riqueza em função da roupa, pois não havia como saber de quem era o vestido. O costume judaico, neste dia, é dedicar-se ao estudo da Bíblia e a buscar formas de contribuir para a compreensão e o amor entre os seres humanos e entre os diferentes povos. É muito comum, nesta data, a entrega de flores e presentes entre os casais de namorados. A noite de 15 de Av será sempre uma noite de lua cheia, a noite da lua em seu esplendor máximo. Isso devido ao fato que o calendário judaico é lunisolar e não apenas solar como o calendário gregoriano. Assim, sempre que a lua estiver em seu esplendor, será o dia 15 de qualquer mês judaico. E se você quer se preparar para o Dia dos Namorados judaico do ano que vem, ele ocorrerá em 24 de julho, um sábado. Na área política, as tensões políticas em Israel vão crescendo. A difícil situação econômica gerada pelo coronavírus, o Covid-19, vem gerando um movimento crescente de repúdio a Bibi Netanyahu. Neste fim de semana passado, houve manifestações em 270 pontos diferentes do país, a maior delas ocorrida na frente da residência de Bibi Netanyahu, com cerca de 15 mil participantes. O interessante é que as manifestações se iniciaram com os movimentos de esquerda, mas estão sendo engrossadas semanalmente por outros grupos, os trabalhadores autônomos, gente do mundo artístico e teatral, empregadores e empreendedores, e até mesmo eleitores históricos do Likud começam a pedir a renúncia de Bibi, que parece impassível frente ao crescente clamor popular. A coalizão governamental também se encontra muito rachada, e não será surpresa se ela vier a se desfazer. Ainda assim, com toda essa movimentação, não apareceu nenhum líder na oposição capaz de ser uma alternativa.
Não há qualquer dúvida que o partido de Bibi perderá inúmeros votos caso haja novas eleições nos próximos meses. Mas a oposição está tão dividida, de forma que o total de votos na oposição provavelmente não será capaz de tirar o Likud do governo, e a probabilidade de que um primeiro-ministro da atual oposição surja parece extremamente improvável. A Amazon, o gigante mundial do comércio, acaba de anunciar que colocará em Israel o seu mais novo data center com 16 quilowatts de potência, uma potência tão grande que supera a totalidade de todos os data centers israelenses somados. Já está localizado em Israel o data center principal da Microsoft, da Apple e da Google. Agora chega a Microsoft. É uma notícia alvissareira para a tecnologia israelense, mostrando a capacidade do país nesta área. E ontem, meus amigos, o maior avião do mundo pousou em Israel. O Antonov 225 ucraniano, que foi construído em 1980 para transportar o ônibus espacial russo, hoje é utilizado basicamente para transporte de cargas imensas. E é assim que ele chegou a Israel, com capacidade de carga de fantásticos 300 mil quilos. O avião traz um número não especificado de caminhões do exército americano, sobre os quais serão montados foguetes antifoguetes da série Domo de Ferro, que o exército americano adquiriu de Israel. E logo depois o avião retornará aos Estados Unidos, já com os caminhões e os foguetes do Domo de Ferro. O avião é o maior e o mais pesado do mundo. Conta com 6 motores. Seu trem de pouso tem 30 pneus. A envergadura das asas tem o tamanho de um campo de futebol e o seu comprimento é 80 metros, ou seja, 50% mais comprido que o avião maior em uso em todo o mundo. Meus amigos, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um excelente Dia dos Namorados, um dia de paz e compreensão, um dia de alegria e música, e que, se Deus quiser, possamos trazer notícias boas na luta contra este inferno que é o Covid-19, que vem, infelizmente, cobrando um preço inacreditável, tanto do ponto de vista social, como econômico e até mesmo político, mundo afora. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até lá. Fiquem com Deus.